Olá pessoal, tudo bem? Vou analisar do blog Dividindo Experiências. Hoje eu vou resenhar um outro livro infantil para vocês. Olá meninos e meninas, tudo bem? Sejam bem-vindos de novo aqui ao canal. Hoje nós vamos fazer uma resenha sobre um livro infantil que eu achei super importante. Eu recebi ele pelo o kit da leiturinha. Nós recebemos aqui em casa pelo kit da leiturinha. Tem um unboxing aqui no canal, se você não viu, eu vou deixar linkado aqui, vai aparecer aqui nos cards também. Hoje nós vamos falar sobre o livro Porco de Casa, Cachorro É, da Mirna Brasil Portela. Bom, esse é um livro bem legal, veio numa hora bem legal também aqui em casa. Nós havíamos recebido no mês anterior o livro dos porquês. O João leu um pouquinho, mas não despertou muito o interesse dele, ele logo abandonou a leitura. Mas esse aqui ele fez questão de ler até o final, depois comentou, a gente fez os comentários, eu, ele e o Pedro. Esse livro é da editora Escrita Fina, ele veio pelo Leiturinha, como eu já disse para vocês. Ele vai trabalhar o tema sobre morte, tristeza, abandono, exclusão de uma vida social. Então são temas bem pesados e difíceis da gente tratar com nossos pequenos, mas sempre com a ajuda de um livrinho a gente consegue, não é verdade? O livro vai trazer pra gente a história do Odorico, que era um menino triste que morava numa vila. Ele não tinha um relacionamento social muito, digamos assim, favorável com os menininhos da vila onde ele morava. O Odorico morava no interior e lá os costumes eram bem diferentes, tudo era muito diferente. E aí, por sempre viver triste, num canto, excluso, a mãe do Odorico começou a achar que ele tinha algum problema e que incomodava ele viver ali no interior. Então ela decidiu mandar o menino para morar com um tio na cidade grande. Mas ao invés do Odorico se curar, ele ficou ainda mais triste e angustiado com aquela cidade grande, com aqueles prédios imensos. E aí o tio, percebendo isso, mandou ele de volta para o interior. Chegando em casa, os pais ainda perceberam que o Odorico era muito triste e que constantemente ele ficava ao fundo do quintal, na casa dele, embaixo de um pé de goiabeira. E aí um certo dia lá na vila, o Odorico ouviu um alvoroço, né, um burburinho, de que a porca da vizinha havia ganhado porquinhos. E todos os moradores ali da vila correram para olhar esses porquinhos. E aí, entre todos os porquinhos que nasceram, tinha um que ele era todo malhadinho. Aqui no livro ele é representado por um porquinho com colagens de jornal. E ele se encantou por esse porquinho, e aí ele passou o dia inteirinho olhando para esse porquinho. Aí ao final do dia, a vizinha, percebendo, chegou próximo dele e perguntou se ele tinha gostado dos porquinhos. A vizinha também perguntou se ele queria um porquinho para ele. E ele prontamente disse que sim. E a vizinha só pediu que ele desse um tempo que fosse o tempo do porquinho desmamar. Esse porquinho recebeu o nome de Curico. Acho que ele fez alusão a Curico Odorico, né? E a partir daí o menino começa a viver muitas aventuras com o Curico. Então ele começa a se relacionar com as outras crianças ficam muito curiosas em relação a ele ter um porquinho. E esse porquinho, o curioso é que esse porquinho ele é tratado como se fosse um cachorro. Aí tem todas as histórias, as aventuras dele com o porquinho. E aí uma certa manhã o porquinho acorda triste. E aí ele percebe que o porquinho tá triste. Aí ele fica desesperado, chama a mãe, o pai, chama o veterinário. Então o veterinário confirma que o porquinho realmente está muito doente. E aí uma certa manhã, a história que vai trazer pra gente que o porquinho morre. E aí o Odorico, que neste momento da vida dele era uma criança feliz, começa a ficar triste de novo. E aí que vem a parte mais legal deste livro. O porquinho morre, ele não consegue sobreviver. E aí o Odorico ele passa a ter que conviver com essa dor, né? Ele tem que aceitar a morte do porquinho. E aí vai mostrando essa fase que ele vai passando. E eu achei super bacana isso do livro.
O Pedro ficou um pouco chocado que o porquinho morreu, já o João aceitou com mais facilidade, mas eu acredito que seja talvez a questão da idade. O Pedrinho hoje ele tem 6 anos, então para ele o assunto morte é um pouco mais difícil. Aí depois disso, no dia que o porquinho morreu, a irmã do Odorico chamou todos os amiguinhos ali da vila, inclusive ele tinha feito bastante amizade com esses meninos. E aí todo mundo resolve se juntar para fazer o enterro do Curico. E adivinha onde o Curico foi enterrado? Debaixo do pé de goiabeira. Esse foi uma experiência de leitura entre eu e meus filhos muito importante. Nós trabalhamos a questão da morte. E aí no livro, o final do livro conta que a mãe não me recordo agora se é a mãe ou o pai, um dos dois vai até o Odorico e explica pra ele que o Curico ele não morre, ele continua vivo dentro do coração dele. Então é a mesma coisa de você trabalhar com um filho teu, a questão da morte, de perder um avô, de perder uma pessoa querida. Explicar pra essa criança que as pessoas elas morrem, a gente tem um período de viver, a gente tem um período de passar pela Terra. Eu vou falar pra vocês como foi o trabalho que eu fiz em relação a essa leitura com os meus filhos. A gente debateu sobre a morte, sobre a importância da morte, sobre o que a gente sente pelas pessoas, sobre fazer coisas boas enquanto ainda é vivo, sobre dar amor pro vovô, pra vovó, estar mais próximo do vovô e da vovó, porque todo mundo tem o seu tempo de viver. A gente também trabalhou a questão da amizade, os amiguinhos se juntaram para ajudar ele a enterrar o porquinho, o que foi muito importante, porque mostrou o companheirismo que ele criou, que quem criou não foi o Curico, foi ele, com as relações que ele teve com os amigos. Bom, esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado.